Você sabia que algumas das maiores estrelas de Hollywood do passado acabaram atrás das grades por crimes que você talvez nunca tenha imaginado? Embora o caso de Roscoe Fetty Arbuckle possa ser o mais famoso, ele estava longe de ser o único. Desde atores envolvidos em brigas escandalosas até aqueles que enfrentaram acusações chocantes, a era dourada de Hollywood estava repleta de celebridades cujas vidas fora das telas eram tão dramáticas quanto qualquer filme. Vamos falar sobre celebridades que estiveram na prisão por diferentes razões criminais. Mae West. Mae West, a bombshell extravagante por excelência do entretenimento do início do século XX, nunca se esquivou de exibir sua sexualidade. Embora suas atuações em filmes fossem um pouco moderadas, especialmente em seus dias mais jovens, seus shows no palco eram uma história diferente. Eles ultrapassavam os limites de maneiras que deixavam o público tanto chocado quanto encantado. Em 1926, West levou sua audácia a novos patamares ao escrever, produzir e estrelar uma peça provocativamente intitulada Sex. Nesta produção, ela interpretou Margie Lamont, uma trabalhadora esperta navegando nas complexidades do amor e da sobrevivência. A peça estreou no Daily 63rd Street Theater, na cidade de Nova York, e apesar das críticas ferozes de críticos que a consideraram rude e vulgar, atraiu casas cheias, tornando-se o único espetáculo da Broadway naquela temporada a permanecer em cartaz durante o verão e até o ano seguinte. No entanto, o conteúdo ousado da peça não foi bem recebido pelos defensores da moralidade da época. Em fevereiro de 1927, após 375 apresentações, o Departamento de Polícia de Nova York invadiu o teatro, prendendo West e sua companhia sob acusações de obscenidade e de corromper a moral dos jovens. West foi condenada a 10 dias em um reformatório na Ilha Roosevelt, então conhecida como Ilha Welfare, e multada em $500. Mas é aqui que a astúcia de Mae realmente brilhou. Ela, na verdade, ficou emocionada com a prisão. Ela viu isso como uma oportunidade de ouro para destacar a questão da censura e, talvez mais importante, atrair uma enorme publicidade. O tempo dela no reformatório foi reduzido. Ela foi liberada após 8 dias por bom comportamento. A frenética cobertura da mídia resultante a catapultou a novos patamares de fama, solidificando seu status como um ícone cultural que não tinha medo de desafiar as normas sociais e expressar suas opiniões. Errol Flynn. Em 1942, Errol Flynn, o carismático astro de Hollywood adorado por seus papéis de espadachim em filmes como Captain Blood e As Aventuras de Robin Hood, foi envolvido em um escândalo que abalou o mundo do entretenimento. Acusado de se envolver em relações inapropriadas com 2 garotas menores de idade, Flynn enfrentou acusações de má conduta, um caso que rapidamente dominou as manchetes. O julgamento começou em janeiro de 1943 e atraiu ampla atenção da mídia, com cada detalhe sendo minuciosamente examinado pelo público e pela imprensa. A vida pessoal de Flynn tornou-se um ponto focal e sua reputação estava em risco, já que o caso destacava as correntes mais sombrias do glamour de Hollywood. A equipe de defesa de Flynn, liderada pelo renomado advogado Jerry Geisler, construiu um caso centrado em refutar as alegações. Eles argumentaram que as acusações eram uma tentativa de explorar sua fama, sugerindo que o status de celebridade de Flynn o tornava um alvo fácil para tais acusações. O julgamento foi intenso e se estendeu por várias semanas, com testemunhos de testemunhas e cobertura midiática alimentando a fascinação do público. Em fevereiro de 1943, o júri absolveu Flynn de todas as acusações, uma decisão que ofereceu vindicação legal, mas deixou questões persistentes. Embora Flynn continuasse a atuar, o julgamento lançou uma sombra sobre sua carreira e vida pessoal, alterando permanentemente sua imagem pública e criando um legado complexo para a estrela icônica. Roscoe Fetty Arbuckle. Roscoe Fetty Arbuckle era uma figura proeminente no início de Hollywood, celebrado por seu talento cômico e contribuições significativas para a indústria cinematográfica. Nascido em 24 de março de 1887, em Smith Center, Kansas, Arbuckle começou sua carreira no entretenimento no vaudeville antes de fazer a transição para os filmes mudos. Sua comédia física e performances expressivas o tornaram uma estrela dourada dos anos 1910, levando a um contrato lucrativo com a Paramount Pictures em 1920. No entanto, a carreira de Arbuckle enfrentou um grave revés em 1921 devido a um escândalo envolvendo a morte da atriz Virginia Rappe. Durante uma festa no Hotel St. Francis em São Francisco, Rappe adoeceu e morreu 4 dias depois. Arbuckle foi acusado de agredi-la, levando a 3 julgamentos altamente divulgados. Os 2 primeiros julgamentos terminaram com o júri sem decisão, mas o terceiro resultou em sua absolvição, com o júri emitindo um pedido formal de desculpas, afirmando que a absolvição não é suficiente para Roscoe. Sentimos que uma grande injustiça foi feita a ele.
Apesar de sua absolvição, o escândalo prejudicou severamente a reputação de Arbuckle. Seus filmes foram proibidos, e ele foi ostracizado pela indústria. Embora a proibição tenha sido eventualmente levantada, Arbuckle lutou para recuperar seu status anterior. Ele dirigiu filmes sob o pseudônimo William Goodrich e fez um breve retorno à atuação no início da década de 1930. Tragicamente, Arbuckle faleceu em 29 de junho de 1933, aos 46 anos. A história de Arbuckle é um exemplo marcante de como a percepção pública e a cobertura da mídia podem impactar profundamente a carreira e o legado de um indivíduo, independentemente dos resultados legais. Paul Kelly. Paul Kelly foi um ator americano conhecido por seus papéis em filmes como Flying Tigers e The Roaring Twenties. Ele levou uma vida que incluiu tanto fama quanto escândalo. No início da década de 1920, Kelly se envolveu em um incidente de alto perfil que acabou levando a uma sentença de prisão. Kelly estava romanticamente envolvido com Dorothy McKay, uma atriz casada com Ray Raymond, um artista de vaudeville. Em 1927, Kelly e Raymond se envolveram em uma altercação violenta por causa de McKay, resultando na morte de Raymond devido a ferimentos na cabeça sofridos na briga. Kelly foi acusado de homicídio culposo, considerado culpado e sentenciado a 2 anos na prisão estadual de San Quentin. Seu tempo na prisão tornou-se um capítulo significativo em sua vida, e ele supostamente usou a experiência como inspiração para seus papéis posteriores. Notavelmente, Kelly conseguiu retomar sua carreira de ator após sua libertação, voltando a Hollywood e gradualmente reconstruindo sua reputação. Em uma reviravolta incomum, Kelly casou-se com Dorothy McKay após sua libertação, e eles ficaram juntos até a morte dela. Ele continuou a atuar tanto em filmes quanto na Broadway, ganhando respeito por suas performances e até vencendo um prêmio Tony. A história de vida de Kelly reflete tanto os altos quanto os baixos de Hollywood, marcada por talento, turbulência pessoal e resiliência. Rory Calhoun. Rory Calhoun, originalmente chamado Francis Timothy McCown, teve um começo difícil antes de se transformar em um bad boy de Hollywood. Nascido em 1922, a vida inicial de Calhoun foi marcada por uma série de atritos com a lei. Aos 13 anos, ele havia roubado um revólver, o que levou à sua reclusão na Preston School of Industry da Autoridade Juvenil da Califórnia, um reformatório para jovens problemáticos. Imperturbável, ele logo escapou da instituição, iniciando uma onda de pequenos crimes, incluindo múltiplos roubos em joalherias. Aos 17 anos, ele cruzou uma linha legal importante ao roubar um carro e atravessar fronteiras estaduais, uma ofensa federal que resultou em uma sentença de 3 anos no Centro Médico dos Prisioneiros Federais dos Estados Unidos, em Springfield, Missouri. Ele foi libertado em liberdade condicional pouco antes do seu 21º aniversário. Após sua liberação, Calhoun estava determinado a deixar seu passado criminoso para trás, assumindo vários trabalhos temporários para se manter no caminho certo. Eventualmente, ele chamou a atenção de Hollywood e embarcou em uma carreira de ator de sucesso, criando uma imagem robusta que combinava com sua história. Em 1955, seu agente, Henry Wilson, revelou o passado de Calhoun para a revista Confidential para impedir que expusessem os segredos de outro cliente. Em vez de prejudicar a carreira de Calhoun, a revelação na verdade impulsionou sua persona de bad boy, alinhando-se com os papéis de durão que ele frequentemente interpretava. Calhoun continuou a prosperar em Hollywood, provando que até os começos mais difíceis podem levar ao estrelato. Robert Mitchum. Robert Charles Derman Mitchum foi um célebre ator americano, conhecido por seus papéis de anti-herói magnético e performances icônicas em filmes noir. Nascido em 1917, Mitchum tinha uma presença natural na tela, interpretando personagens durões e cansados do mundo em clássicos como Fuga do Passado e O Mensageiro do Diabo. Sua carreira lhe rendeu uma indicação ao Oscar, uma nomeação ao BAFTA e vários prêmios de conjunto da obra, incluindo uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 1984 e o prestigioso prêmio Cecil B. DeMille do Globo de Ouro em 1992. No entanto, a vida de Mitchum fora das telas foi quase tão agitada quanto seus papéis. Conhecido por sua personalidade rebelde, ele teve vários confrontos com a lei, começando na adolescência. Enquanto viajava pelo país durante a Grande Depressão, ele foi preso por vadiagem em Savannah, Geórgia, e sentenciado a um grupo de trabalho forçado. Mitchum escapou e continuou suas viagens, incorporando uma resiliência malandra que mais tarde definiria sua persona em Hollywood. Em 1948, Mitchum voltou a ser manchete quando foi preso por posse de maconha em uma festa em Los Angeles. Ele declarou-se sem contestação e recebeu uma sentença de 60 dias,
que cumpriu parcialmente na prisão do condado de Los Angeles e parcialmente em uma fazenda-prisão em Castaic, Califórnia. Este escândalo poderia ter acabado com sua carreira, mas em vez disso, pareceu apenas solidificar sua reputação como o bad boy por excelência de Hollywood. O incidente foi amplamente divulgado, mas sua carreira permaneceu praticamente intacta. E Mitchum continuou a ser uma figura de destaque em Hollywood, conhecido por suas performances versáteis e carisma duradouro. Leo Gordon. O veterano ator de personagens Leo Gordon esteve na prisão várias vezes. Após os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial em 1941, Gordon se alistou no Exército dos Estados Unidos, no qual serviu por 2 anos e recebeu uma dispensa honrosa. Gordon estava no sul da Califórnia, onde ele e um cúmplice tentaram assaltar um bar e seus clientes com uma pistola. Ele foi baleado no estômago por um dos policiais que efetuavam a prisão. Condenado por assalto à mão armada, ele cumpriu 5 anos na prisão de San Quentin, onde continuou sua educação lendo quase todos os livros da biblioteca. Ele foi escalado pelo diretor Don Siegel no filme Rebelão, no presídio. Pode ser uma história apócrifa, mas dizem que durante as filmagens do filme, Gordon deveria ser baleado. Enquanto filmava essa sequência, ele foi baleado e caiu. Siegel não gostou que Gordon caiu e disse a ele: "Era para você voar para trás." Gordon disse a Siegel: "Entre nós dois, eu sou o que já foi baleado. Eu acho que sei o que acontece quando você leva um tiro. Você cai." Gordon fez uma participação especial em um episódio de The Andy Griffith Show, onde ele reprisa vagamente sua vida como alguém que passou um tempo na prisão e se reformou. Com 1,89 m de altura e uma aparência ameaçadora, Gordon era geralmente usado como o vilão ou o brutamontes em filmes de Hollywood, especialmente em faroestes. Ao longo de sua carreira, Gordon apareceria em mais de 170 produções de filmes e televisão do início da década de 1950 até meados da década de 1990. Nick Nolte. Nicholas King. Nolte é um ator americano. Sabe por que esses caras ainda são policiais de Los Angeles? Porque não conseguiram passar para conseguir ajuda federal. Conhecido por seus papéis principais em dramas e romances, ele recebeu um Prêmio Globo de Ouro, além de indicações para 3 prêmios da Academia e um prêmio Emmy do Prime Time. Nick Nolte teve encontros notáveis com a lei. Em 1961, aos 20 anos, Nolte foi preso por vender cartões de alistamento falsificados. Esta ofensa grave levou a uma condenação, resultando em uma sentença de 45 anos de prisão e uma multa de $75 mil. No entanto, a sentença de prisão foi suspensa, poupando-o do encarceramento. Esta condenação por crime grave o tornou inelegível para o serviço militar, algo que ele lamentou pessoalmente, pois sentia-se obrigado a servir durante a Guerra do Vietnã. Em 11 de setembro de 2002, Nolte foi preso em Malibu, Califórnia, sob suspeita de dirigir sob influência. Testes subsequentes revelaram que ele estava sob a influência de gama-hidroxibutirato em GHB, uma droga psicoativa. 3 dias após sua prisão, Nolte internou-se voluntariamente no Hospital Silver Hill, em Connecticut, para receber aconselhamento. Em 12 de dezembro de 2002, ele se declarou não contestante às acusações de dirigir sob a influência e foi condenado a 3 anos de liberdade condicional com ordens de se submeter a aconselhamento sobre álcool e drogas, incluindo testes aleatórios. Esses problemas legais, particularmente a prisão em 2002, foram amplamente divulgados e levaram a um período de reflexão pessoal para Nolte. Ele discutiu abertamente suas lutas contra o abuso de substâncias e as medidas que tomou para a recuperação. Apesar desses desafios, Nolte manteve uma carreira cinematográfica de sucesso, recebendo aclamação da crítica por suas atuações. Embora Nick Nolte tenha enfrentado problemas legais significativos, incluindo uma condenação por crime e uma prisão por dirigir sob a influência, ele não cumpriu pena na prisão. Suas experiências destacam as complexidades das lutas pessoais em meio a uma carreira de alto perfil. Lila Leeds. Lila Leeds começou sua carreira em Hollywood em meados da década de 1940. Ela apareceu em papéis secundários em filmes como The Show Off, em 1946, Lady in the Lake, em 1947, e Green Dolphin Street, em 1947. O que ele disse? Diga a ele que, se não puder te dar alguma ideia, não consigo... Leeds era frequentemente notada por sua semelhança com Lana Turner e estava noiva do ex-marido de Turner, Stephen Crane, na época de sua prisão. Em 1º de setembro de 1948, Leeds e o ator Robert Mitchum foram presos por posse de maconha durante uma batida em sua residência.
Ambos foram condenados e sentenciados a 60 dias de prisão. Enquanto a carreira de Mitchum se recuperou após o incidente, Leeds enfrentou desafios significativos. Danificou sua reputação, levando a uma diminuição nas ofertas de filmes. Em uma tentativa de reviver sua carreira, Leeds estrelou no filme de exploração She Should Have Said No, em 1949, também conhecido como Wild Weed. O filme, inspirado em suas próprias experiências, era um conto de advertência sobre os perigos da maconha. Apesar desse esforço, o filme não conseguiu revitalizar sua carreira. Após sua liberação da prisão, Leeds teve dificuldade em encontrar trabalho em Hollywood. Ela deixou a Califórnia em 1949, mudando-se pelo meio oeste, onde trabalhou em casas noturnas. Durante esse período, casou-se e se divorciou 2 vezes e teve 3 filhos. Em 1966, ela retornou a Los Angeles, estudou religião, estabeleceu uma igreja e fez trabalho voluntário em missões locais e sopas comunitárias. Leeds faleceu em 15 de setembro de 1999, em Los Angeles, aos 71 anos. Lawrence Tierney. Lawrence Tierney, nascido em 15 de março de 1919 no Brooklyn, Nova York, foi um ator americano renomado por suas interpretações de personagens durões, notavelmente em filmes como Dillinger, em 1945, e Born to Kill, em 1947. Sua vida fora das telas espelhava sua persona na tela, marcada por frequentes problemas legais e uma vida pessoal tumultuada. Sua carreira de ator começou no início dos anos 40 com papéis menores. Ele ganhou destaque com sua interpretação do notório gangster John Dillinger no filme Dillinger de 1945, o que o estabeleceu como um ator principal no gênero filme noir. Ele continuou a interpretar papéis de durão em filmes como O Diabo Guia, em 1947, e Nascido para Matar, em 1947. O comportamento de Tierney fora das telas era tão notório quanto seus papéis no cinema. Entre 1944 e 1951, ele foi preso pelo menos 12 vezes em Los Angeles por infrações como embriaguez pública e brigas, levando a várias penas de prisão. Em 1951, ele esteve envolvido em uma altercação em um bar na cidade de Nova York, durante a qual ele quebrou a mandíbula de um estudante universitário. Esse incidente resultou em uma sentença de 90 dias de prisão, manchando ainda mais sua reputação. Suas frequentes prisões e comportamento volátil levaram a um declínio em sua carreira de ator, pois os estúdios estavam relutantes em contratá-lo devido à sua natureza imprevisível. Apesar de seus problemas legais, Tierney continuou a trabalhar esporadicamente em filmes e televisão. Ele apareceu em papéis de apoio em filmes como The Greatest Show on Earth, em 1952, e Reservoir Dogs, em 1992, onde interpretou o chefe do crime, Joe Cabot. Nos seus últimos anos, ele fez aparições como convidado em programas de televisão, incluindo um papel memorável em Seinfeld, em 1991. No entanto, seu comportamento fora das telas continuou a causar problemas. Ele foi supostamente banido do set de Seinfeld após um único episódio devido ao seu comportamento intimidador. Tierney faleceu em 26 de fevereiro de 2002, em Los Angeles, aos 82 anos. David Carradine, mais conhecido por seu papel icônico como Kwai Chang Caine na série de TV dos anos 1970 Kung Fu, teve uma carreira repleta de aclamação e uma vida marcada por desafios pessoais e problemas legais. Em 1974, Carradine foi preso após perambular nu por seu bairro de Laurel Canyon sob a influência de peiote, o que levou a acusações de tentativa de arrombamento e vandalismo malicioso. Ele recebeu liberdade condicional pelo incidente, mas isso foi apenas o começo de seus problemas legais. Em 1977, enquanto filmava Safari 3000 na África do Sul, Carradine foi preso por posse de maconha, um incidente que ele posteriormente afirmou ser uma armação do governo do apartheid. Ele recebeu uma sentença suspensa, mas continuou a enfrentar problemas com a lei. Durante a década de 1980, as lutas de Carradine com o álcool levaram a várias prisões por dirigir sob a influência, com incidentes relatados em 1984 e novamente em 1989. Apesar desses obstáculos, a carreira de Carradine manteve-se notavelmente resiliente. Conhecido por sua voz distintiva e presença intensa na tela, ele apareceu em mais de 100 filmes e programas de televisão. Seu pai A insistiu popularidade novamente. disparou novamente no início dos anos 2000 com seu papel como Bill, na série Kill Bill, de Quentin Tarantino, apresentando-o a uma nova geração de fãs. A vida de Carradine encapsula os altos e baixos de Hollywood, refletindo a complexa jornada de equilibrar a fama com batalhas pessoais. William S. Burroughs. William S. Burroughs foi um escritor e artista americano inovador,
amplamente reconhecido como uma figura proeminente da geração Beat e por suas obras influentes como Naked Lunch. Nascido em 1914, Burroughs era conhecido por suas explorações de temas contraculturais, misturando ficção científica, dependência e elementos surrealistas. Seu trabalho inovou na literatura americana, desafiando estruturas narrativas tradicionais e barreiras de censura. A vida de Burroughs foi tão pouco convencional quanto sua escrita. Conhecido por suas lutas contra o vício, ele passou grande parte de sua vida em várias partes do mundo, incluindo Tanger, Londres e Nova York, onde participou da cena literária Beat ao lado de Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Entretanto, um incidente trágico em 1951 se tornou um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Enquanto estava na cidade do México, Burroughs acidentalmente atirou e matou sua esposa de fato, Joan Vollmer, durante uma festa onde tentaram uma façanha de Guilherme Tell com uma arma de fogo. O incidente, que Burroughs chamou de ponto de virada, levou à sua prisão, embora ele tenha sido libertado após uma breve detenção. O evento assombrava Burroughs, que mais tarde o creditou como o catalisador para sua carreira, alegando que se sentiu compelido a escrever seriamente a partir de então. Apesar do escândalo e de suas lutas contra o vício, Burroughs tornou-se uma figura literária respeitada. Suas obras, incluindo Junkie, The Soft Machine e Nova Express, deixaram um impacto duradouro na literatura, inspirando futuras gerações de escritores e artistas a explorar temas de inconformismo e rebelião. Burroughs faleceu em 1997, deixando um legado como uma das vozes mais provocativas e influentes da literatura americana moderna. Robert Tasker, o bem-sucedido roteirista, foi um criminoso antes de encontrar a fama em Hollywood. Em 1924, ele foi preso após uma série de assaltos a restaurantes em Oakland, onde ele se sentava, pedia um café e então apontava uma arma descarregada ou quebrada para a equipe. A motivação de Tasker era o desespero. Sua família havia passado por dificuldades e ele estava tentando manter um estilo de vida que não podia mais sustentar, tudo para impressionar uma antiga namorada. Apelidado pela imprensa de Love Bandit, ele logo foi condenado a cumprir 5 anos em San Quentin. Foi na prisão que a vida de Tasker tomou uma nova direção. Ele entrou em uma aula de escrita liderada pelo autor de Pulp Fiction, Sidney Hershel Small, onde descobriu uma paixão e talento pela escrita. Tasker começou a contribuir para o jornal da prisão, The Bulletin, produzindo histórias ásperas e autênticas que chamaram a atenção do famoso editor literário H. L. Mencken. Mencken ficou tão impressionado que publicou o trabalho de Tasker na American Mercury e até mesmo defendeu sua libertação. Com o apoio de Mencken, Tasker foi libertado sob condicional e foi para Hollywood, onde seu conhecimento do mundo do crime o tornou um roteirista muito procurado. Seu primeiro grande projeto, The Big House, preparou o terreno para uma carreira de sucesso, embora turbulenta. Bill Cosby. Em 25 de setembro de 2018, Bill Cosby foi condenado a 3 a 10 anos de prisão estadual por drogar e agredir sexualmente Andrea Constant em 2004. Ele também foi multado em $25 mil e ordenado a pagar os custos da acusação. Cosby começou a cumprir sua sentença no Instituto Correcional Estadual, Phoenix, na Pensilvânia. Em uma reviravolta significativa, a Suprema Corte da Pensilvânia anulou a condenação de Cosby em 30 de junho de 2021. O tribunal concluiu que um acordo anterior com um ex-promotor impedia que Cosby fosse acusado no caso, levando à sua libertação imediata após quase 3 anos. A condenação de Cosby foi inicialmente vista como um marco no movimento Me Too, representando um caso de alto perfil onde um indivíduo poderoso foi responsabilizado por conduta sexual imprópria. No entanto, a anulação de sua condenação provocou debates sobre tecnicalidades legais e os desafios de processar casos de agressão sexual, destacando as complexidades que as vítimas enfrentam para buscar justiça. Howard Hughes, o enigmático produtor de cinema americano, pioneiro da aviação e bilionário empresário, viveu uma vida cheia de inovação, riqueza e controvérsias. Um dos episódios menos conhecidos em sua carreira aconteceu em 11 de julho de 1936, quando Hughes esteve envolvido em um acidente de carro fatal em Los Angeles. Enquanto dirigia, ele atropelou um pedestre chamado Gabriel S. Meyer, que mais tarde morreu devido aos ferimentos. Hughes afirmou que estava tentando evitar outro veículo, o que levou ao trágico incidente. Embora brevemente detido pela polícia, Hughes foi finalmente liberado e não enfrentou acusações formais.
Seu status de alto perfil e a poderosa equipe jurídica conseguiram minimizar as consequências legais, com o incidente oficialmente considerado um acidente. Este episódio, embora ofuscado pelas conquistas de Hughes, refletia as complexidades de sua vida, onde privilégio e influência frequentemente o protegiam da responsabilização pública. Além desse incidente, Hughes deixou um legado complicado, marcado por suas contribuições inovadoras para a aviação e o cinema, assim como seus anos posteriores de reclusão e sua luta contra o transtorno obsessivo-compulsivo. Desde seus voos recordes até seu comportamento excêntrico e estilo de vida recluso, Hughes continua a ser uma das figuras mais intrigantes do século XX, lembrado tanto por seus triunfos quanto por sua vida pessoal conturbada. Charles Manson. Charles Manson foi uma das figuras mais infames na história criminal americana, mais conhecido como o líder da família Manson, um grupo semelhante a uma seita responsável por uma série de assassinatos brutais em 1969. Ele também era músico. Manson teve uma infância conturbada, marcada por repetidos confrontos com a lei, o que levou a uma vida passada principalmente dentro e fora de instituições correcionais. No final da década de 1960, ele reuniu um grupo de seguidores devotos na Califórnia, atraídos por seu carisma, crenças apocalípticas e interpretações distorcidas da cultura pop e religião. No verão de 1969, Manson dirigiu seus seguidores para executar uma série de assassinatos, sendo o mais notório o brutal assassinato da atriz Sharon Tate e 4 outras pessoas em sua casa em 9 de agosto. Na noite seguinte, o grupo assassinou Leno e Rosemary LaBianca, consolidando ainda mais a reputação de Manson como um líder de culto manipulador. Embora Manson não tenha cometido os assassinatos pessoalmente, ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e conspiração devido à sua influência direta sobre seus seguidores. Em 1971, Manson foi condenado à morte, mas sua sentença foi posteriormente comutada para prisão perpétua, quando a Califórnia aboliu temporariamente a pena de morte. Manson passou o resto de sua vida na prisão, onde continuou a cativar o fascínio do público através de entrevistas e comportamentos bizarros. Ele morreu em 2017 aos 83 anos, deixando um legado de terror e intriga que permanece profundamente enraizado na cultura americana. O.J. Simpson. Por último, mas não menos importante, está O.J. Simpson. Ele foi uma ex-estrela da NFL e ator. Ele é uma das figuras mais conhecidas por estar envolvido em um caso legal de alto perfil. Simpson ganhou fama pela primeira vez na década de 1970 como jogador de futebol profissional conhecido por seu atletismo e carisma. Ele fez uma transição bem-sucedida para a atuação com papéis em filmes como a série Naked Gun e se tornou um nome conhecido. Em 1994, a vida de Simpson tomou um rumo dramático quando ele foi acusado em conexão com um trágico incidente envolvendo sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e seu amigo Ronald Goldman. O julgamento televisionado cativou a nação, com Simpson sendo finalmente absolvido em 1995, após uma longa e altamente divulgada batalha legal. Embora considerado inocente no tribunal criminal, um julgamento civil posterior o considerou financeiramente responsável pelo incidente. Anos depois, em 2007, Simpson enfrentou problemas legais novamente quando se envolveu em uma confrontação armada em Las Vegas relacionada à memorabilia esportiva. E isso levou à sua condenação e a uma sentença de prisão de 9 anos, da qual foi libertado em 2017. A história de Simpson continua sendo uma das mais complexas e amplamente discutidas na cultura pop americana, refletindo os altos e baixos da fama e o impacto duradouro da percepção pública. As histórias dessas figuras de Hollywood nos lembram que a fama não apaga falhas, e para alguns, pode até mesmo ampliá-las. Da ousada resistência à censura de Mae West ao infame julgamento de Errol Flynn, da violenta altercação de Paul Kelly à prisão de Robert Mitchum por maconha, esses famosos têm navegado tanto pelo escândalo quanto pelo sucesso. E não é apenas a Hollywood clássica. Estrelas modernas também se envolveram em problemas legais. Celebridades como Bill Cosby, Lindsay Lohan e Shia LaBeouf enfrentaram os holofotes por seus erros fora das telas. Como vemos, a tela prateada tem um reflexo mais sombrio e complexo na vida real. Esses incidentes são lembretes de que, apesar de suas personas na tela, os celebridades ainda são humanos, imperfeitos e às vezes controversos. Suas histórias nos oferecem um vislumbre de um mundo onde a fama pode às vezes levar a uma queda, tornando-os ainda mais cativantes e complexos. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias incríveis. Obrigado por assistir.